Olá! Parlamentares vão analisar um projeto de lei que prevê a possibilidade de requisição administrativa de bens, serviços e insumos de saúde de propriedade particular para uso pelo poder público em atividades de combate à pandemia do coronavírus. Na prática, o cidadão deve, quando for necessário, ceder a sua propriedade, seja ela móvel, imóvel ou de serviço. E para saber mais detalhes, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o autor da proposta, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Regina. Bem, eu queria falar primeiro daquilo que é o princípio norteador, que inclusive resultou numa página muito bem escrita da Constituição brasileira. Me refiro ao artigo 5º, que prevê, é o fundamento constitucional que prevê, ainda no artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Portanto, a autoridade pública tem poder a partir da Constituição Federal. Agora, a requisição administrativa, é disso que nós estamos falando, ela é um instrumento de concretização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Isso daí tem grandes juristas que já analisaram, como Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Então, o que é? O princípio da supremacia do direito público é a principal geral do direito inerente a qualquer sociedade. É isso. Então, é a defesa da sociedade que resultou nessa página da Constituição, nesse artigo, e foi nisso que eu me apoiei para apresentar o projeto de lei, porque ele dá competência aos gestores do SUS nas diferentes esferas governamentais. Resumindo, é um absurdo, na minha opinião, ter leito disponível em qualquer nível, público, privado, seja civil, seja militar, estar morrendo pessoas e essas pessoas não terem acesso aos leitos que precisam. Esse é o sentido geral. Inclusive, eu queria que o senhor explicasse se já houve outros casos, porque no Paraná eles já editaram um decreto prevendo essa requisição administrativa. Que exemplos o senhor pode citar de casos emergenciais para aplicar essa lei? Não tem exemplo na nossa história recente, dos últimos 100 anos, talvez, nada mais grave do que a pandemia da Covid. Né? E a emergência, a urgência, o interesse público, ele é notório. Nós não precisamos ir no Amazonas, né? Todos os estados brasileiros tiveram muitas cidades que ficaram completamente com o sistema colapsado. Inclusive, quando surgiu um projeto de lei e acabou aprovado, que fizeram um apelido bonitinho, que foi o seguinte: Proleito. Bom, na verdade, aquilo, na minha opinião, foi uma concessão indevida. Por quê? A rigor, da maneira como o projeto foi apresentado, o hospital privado poderia cobrar o que quisesse para poder ceder o leito. Bom, o leito da Covid na UTI é R$ 1.500. Eu tenho um amigo, eu sou médico, eu tenho um amigo que é médico, claro, ele é chefe de uma UTI na capital de São Paulo há 20 anos. Ele garantiu para mim que esse valor é suficiente para fazer o tratamento de um paciente com Covid na UTI. Porque o leito de UTI, fora da Covid, é em torno de R$ 600, um pouco mais, talvez, e, digamos, foi mais do que dobrado. Com essa proposta, o hospital podia cobrar o que quisesse. O que circulava, e eu fui informado até por pessoas que estavam defendendo o projeto, que ficaria em torno de R$ 3.000, mas não havia tabela. Então, nós lutamos muito para que fizesse uma tabela, mas a tabela vai aumentar em demasia. Não é necessário, isso que eu estou dizendo.
Porque um dos argumentos que foi utilizado no debate, se dirigindo a mim, porque eu estava contra, falava assim: olha, deputado Arlindo, a vida não tem preço. É óbvio que não tem preço, nós somos médicos, mas não precisa ser médico para concluir que a vida não tem preço. Então é o seguinte: a vida não tem preço, mas o dinheiro do Brasil precisa ser bem utilizado. Portanto, Agora, a requisição administrativa permite a autoridade negociar, sim, mas com o poder constitucional que tem. essa instrução, essa requisição, ela prevê, então, indenização para quem ceder? Prever. Vamos imaginar que, por qualquer motivo, haja um dano, ou um equipamento queima, ou um equipamento quebra. Eu estou levantando hipóteses, enfim, genéricas. Portanto, caberá, está determinado pela própria Constituição, que caberá pagamento ulterior, ou seja, depois que ficar confirmado que é necessário. Mas nessa condição não vai pagar absurdo, vai pagar o que é correto, em princípio, né? Com gestor público sério. Só uma última pergunta, deputado, é que, no caso das indenizações, como é que elas serão? Não, depende do dano, né? Vamos imaginar o seguinte, que não tenha nenhum prejuízo. O que vai ser pago é um determinado valor que, digamos, esse é parte do objetivo do projeto que eu apresentei. Por quê? Pelo exemplo que eu acabei de dar, se for leito de UTI, o valor pago pelo SUS, na minha opinião, é suficiente. Por decorrência, eu acho que um leito que não é de UTI também vai ser suficiente. Mas isso, com certeza, vai dar divergência na Câmara. Então, não há nenhum problema, porque o pior é se a gente não aprovar. Então, nós vamos ter que negociar para que não haja abuso por parte de um dono de um hospital privado, por exemplo. Isso é que a gente não pode permitir e não pode ficar leito parado porque o dono do hospital quer ganhar mais dinheiro. Não pode, não pode. É claro, está certo, deputado Quinalha. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Eu conversei sobre o uso de bem particular no combate ao coronavírus com o autor da proposta, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.